O tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli é o polêmico projeto da redução da maioridade penal. Aprovada em comissão da Câmara Federal para casos de crime hediondo, tráfico e roubo, o projeto da redução da idade para a maioridade penal deve ser votado em plenário na próxima terça-feira. E hoje, entrevisto o deputado estadual Coronel Camilo, do PSD, ex-comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo. Obrigada por estar conosco. Eu quero muito ouvir a sua opinião, a sua experiência nessa questão da segurança pública, sobre esse tão polêmico projeto. A última reunião da comissão especial lá da Câmara foi tumultuadíssima, exaltada, muito tensa. Entretanto, chegou-se a um ponto, que seria essa redução da maioridade para 16 anos para os crimes muito graves. Para o senhor, o que esse projeto entrou agora na rota da decisão? Eu acho que sim. Eu acho que agora vai ser votado, né? E é um projeto importantíssimo. Eu acho que foi uma grande vitória, né? Nós vamos diminuir a impunidade, embora eu defenda que isso deveria ser para todos os crimes, né? Porque a gente sabe que o próprio menor infrator, ele não começa cometendo crimes graves. Ele primeiro furta, depois vai para pequenos roubos, então, mas isso já é uma vitória. Então eu acho que na próxima semana isso deve ser aprovado. 93% da população de São Paulo quer que isso seja aprovado, ou seja, diminuir essa impunidade do menor, saber que em 3 anos ele está livre, nunca fica 3 anos, não consta nada nos antecedentes, né? Nós precisamos trabalhar nessa linha, tornar, né, fazer as leis serem aplicadas e tornar esse sentimento de impunidade cada vez maior, ou seja, eu tenho que ter a certeza da punição. Hoje não, hoje o infrator, o próprio infrator da lei adulto e o menor, ele está indo sabendo que vai ser pouco punido. Isso precisa mudar no Brasil. Agora é interessante, o senhor, eu vejo que o senhor é favorável à redução do limite de idade para 16 anos. Sim. Então o senhor concorda com a decisão lá na comissão. Sim. Agora o senhor falou da questão da sanção, da punição para exatamente um combate à impunidade, que é o que estimula o crime. E que nem sempre com a determinação no Estatuto da Criança e do Adolescente, nem sempre, pelas regras de hoje, esse jovem infrator fica aos 3 anos. Que garantia nós temos que, com essa mudança na lei, o jovem de 16 anos vai responder e sobe de 3 para 8 anos o limite máximo da internação, que ele vá ficar esses 8 anos. Se hoje não fica nem 3, quem disse que vai ficar 8? Então, nós temos que cobrar do poder público que funcione. E por que não cobra agora do poder público para funcionar? Porque hoje, mesmo cobrando, a legislação permite sair antecipadamente. Basta que o menor, dentro lá da área de ressocialização, ele fique no bom comportamento, ele siga as regras, ele é colocado fora. E a ideia proposta aqui, aliás, está de parabéns, né, o governo de São Paulo, o governador José Serra, que propôs também uma modificação nesse sentido, o governador Alckmin, mas assim, ele não vai poder sair. Hoje pode, hoje não é vamos dizer assim, o que toma conta da Fundação Casa que o coloca. Ah, interessante, quer dizer que agora, pelo projeto, porque eu confesso ao senhor que eu não percebi isso, tem o limite máximo é de 8 anos e ele não pode sair antes dos 8, em hipótese alguma? Não abranda essa pena? Ele pode até ser abrandado, mas o que se pretende é que ele fique o máximo E tem um limite possível. Mínimo? Porque eu não li em lugar nenhum não tem um que limite mínimo. Isso não vai ser definido. limite mínimo, sai qualquer definido. hora, o deputado. Não, mas a ideia é que melhore um pouquinho. Hoje o limite máximo é 3 anos, ele fica em torno de 6 meses, só para ter uma ideia. Eu já Então, vários promotores me disseram isso. Se nos 8 anos ele ficar 4, 3, está melhor do que está hoje. Mas eu volto a falar, a forma que foi aprovada, eu ainda questiono. Eu já acho que é uma vitória. Mas na realidade é assim, o menor de 16 anos, e a maioria dos crimes graves está nessa faixa, 16, 17 anos, não deveria ter aí só mexer no ECA na minha concepção. Deveria ser para todos os crimes, furto, roubo, seja ele qual for,
e ser punido como adulto. Eu encaro que essas pessoas... E colocado jovens, nas penitenciárias? Não colocado nas penitenciárias. Vamos deixar bem claro uma coisa. Uma coisa é a punição. Não, o senhor falou punido como adulto. Aí eu perguntei se colocado nas penitenciárias. Eu, por exemplo, acho que até 21 anos não deve ir para uma penitenciária junto com os demais criminosos. Eu acho que, inclusive, além dos 18. Eu acho que até 21 ele tem que ficar num presídio separado, mas tem que ser preso. E não necessariamente até encarceramento. De repente, o que eu não posso é deixar como está hoje. Hoje ele não é punido, não fica o registro como antecedente nenhum. Então nós devemos trabalhar. E esses jovens, até 21 anos, na minha visão, tem que ficar em um encarceramento separado, não junto com os demais criminosos. Casas especiais para esses jovens, com todo um procedimento para a reeducação, é isso? Sem dúvida, temos que pensar na reeducação. E o senhor acredita que... Eu estou olhando para a economia como ela está. Esse projeto está aí para ser aprovado. Muito bem. Vai ter dinheiro para a construção dessas casas, para reeducação desses menores de idade, infratores, que deixarão de ser menores, porque eles terão a maioridade penal. E o senhor acha que vai haver isso por parte do governo? Lógico que vai. Considerando o descalabro que são os presídios no Brasil? Mas hoje é uma questão de vontade política. Tá, hoje o sistema penitenciário está jogado, né? Infelizmente os presídios são depósitos de preso. Né? São Paulo dá um exemplo um pouco diferente, ainda tem uma superlotação, tem 270 mil presos aqui, né? 1/3, um pouco mais da população carcerária do Brasil, mas é uma questão de investimento do governo, é uma questão de prioridade, o governo precisa priorizar, o cobertor é sempre curto, precisa priorizar e dá para fazer. Tem dinheiro, é só parar um pouquinho dessas coisas que estão fazendo em Brasília e investir na construção dos presídios. O que são essas coisas que estão fazendo em Brasília? Essa grande corrupção que está desviando bilhões aí do meu bolso, do seu bolso, do bolso de você que está nos assistindo, né? E aplicar no que tem que ser certo. Vamos diminuir um pouquinho esse assistencialismo, né, exagerado das bolsas, né? O nosso, só para ter uma comparação bem rápida, vai... O trabalhador trabalha o mês inteiro para ganhar lá 2 salários mínimos, quando isso acontece, né? E não consegue manter a família, né? O preso, ele custa para o Estado ser R$ 1.700, na área estadual R$ 1.800, R$ 2.000, na área federal quase R$ 3.000. Se ele ficar preso ainda, a família vai ter a bolsa reclusão, ou seja, a inversão de valores, né? Eu estou privilegiando quem está cometendo o crime. Eu encerro a nossa entrevista, mas eu fiquei, quando o senhor disse que já houve um avanço, embora o senhor não concorde da maneira como foi, no seu entender, qual seria a forma adequada para tratar dessa questão de jovens menores de 18 anos que entram tão cedo no mundo do crime? Bom, primeiro temos que trabalhar nas questões sociais, né? A solução para isso, que tem que começar hoje também, a longo prazo, é a educação. Internalização de valores nas crianças. Preventivamente seria educação. Isso. Segundo, a parte social, mas a educação é fundamental. Agora, eu não posso, enquanto isso não avança, deixar que menores tirem a vida das pessoas, cometam estupros, cometam crimes graves. Então, tem que caminhar em paralelo, tem que aumentar a rigidez das punições para desestimular o crime. E saber que seja Fundação Casa, seja prisão, num primeiro momento é punição. Num segundo momento, eu vou pensar em ressocialização, em recolocá-lo na sociedade. Em um primeiro momento, ele cometeu um crime e tem que pagar por aquilo. E o caminho para resolver tudo é educação. Agora, isso tem que caminhar em paralelo. Isso é uma questão de prioridade. O Brasil, com a verba que tem na área federal, e São Paulo é um exemplo disso, que já fez muito nesta área, dá para fazer, só de uma vontade política para caminhar para essa solução. Eu agradeço muito. Muito obrigado. O senhor externar com tanta clareza o seu ponto de vista. O Jornal da Gazeta tem trazido várias pessoas para falarem, advogados, promotores, juízes e parlamentares, né, que têm o poder de voto de decisão para uma questão tão difícil, tão polêmica e tão importante. Muito obrigada, boa noite. Eu que agradeço, boa noite a todos.